Eu vou começar com uma citação bíblica. No começo havia trevas sobre toda a superfície da terra. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. De fato, existe muita coisa positiva associada à luz. Quando se diz uma vida iluminada, luz interior, uma mente iluminada, me dê uma luz, dar a luz a uma criança, a luz dos seus olhos, o iluminismo, uma ideia brilhante. Tem um dia iluminado, a fotossíntese, a base da vida, os tratamentos para a saúde à base de luz, a energia fotovoltaica, a energia do futuro, e a iluminação, um estado de espírito buscado pelos budistas. Nesse capítulo, nós vamos estudar a luz e as fontes de luz. Iniciamos estudando a natureza da luz e o espectro eletromagnético. Depois estudaremos 4 principais fontes de luz e, finalmente, os tipos de iluminação utilizados na visão computacional. A natureza da luz. Nós não somos os primeiros curiosos. Muita gente tentou estudar e explicar a natureza da luz. Sir Isaac Newton talvez tenha sido um dos primeiros. Ele verificou que a luz branca é formada pela superposição de todas as cores do espectro visível. Para Newton, a luz se comportava como partículas, pequenas esferas se movendo em altíssimas velocidades. E ele estava convencido disso em função das sombras que interrompiam a passagem dessas partículas. Se a gente observar um feixe de laser, nós temos essa mesma impressão, como se uma grande quantidade de partículas estivesse fluindo em alta velocidade. Mas essa forma de explicar a luz não era suficiente. Em 1678, Huygens explicou outras propriedades da luz, admitindo um comportamento ondulatório. Essa mesma ideia foi reforçada por Young, em 1801, o comportamento ondulatório, através de alguns experimentos célebres. Maxwell, em 1865, mostrou que ondas eletromagnéticas viajam na velocidade da luz. Então, nós temos uma natureza dual da luz. A luz apresenta comportamentos típicos de ondas e de partículas ao mesmo tempo, uma característica comum na física quântica. A difração e interferência são fenômenos que são explicados através da teoria ondulatória. Assim como as ondas, a luz também possui uma frequência. As partículas de luz, elas são chamadas de fótons. O fóton não tem massa, não tem carga elétrica. Ao mesmo tempo, apresenta comportamentos típicos de ondas e também comportamentos típicos de partículas. Experimentos confirmam que o fóton não é um pulso curto de radiação eletromagnética. Ele não se espalha quando propaga e nem se divide quando encontra um espelho parcial. Muito confuso isso. Afinal, o que é a luz? A luz é a luz. Nós é que tentamos encontrar modelos para explicá-la, mas ela existe independente disso. Em alguns momentos, nós conseguimos explicar melhor seu comportamento usando a teoria ondulatória, em outros, a teoria corpuscular. Ambas são aceitas hoje em dia. A luz apresenta algumas propriedades. Ela se propaga com uma certa velocidade. Ela possui intensidade. Ela define uma trajetória. Ela tem uma cor, tem um comprimento de onda e uma frequência. Esses 3 elementos estão interrelacionados. Ela possui um estado de polarização, possui uma componente de fase, típica das ondas que se propagam. São várias as características da luz, e muitas delas são usadas para medir coisas de forma diferente, como veremos ao longo desse curso. Esse diagrama representa o espectro de todas as radiações eletromagnéticas conhecidas. Esse número aqui em cima é a frequência em Hertz, e aqui embaixo nós temos o comprimento de onda dessa radiação. Existe uma pequena faixa de luz visível
Abaixo dela, com frequências mais altas, nós temos a radiação ultravioleta, que o nosso olho não enxerga, mais abaixo ainda a radiação X, e mais abaixo os raios gama. Indo agora para o outro lado, nós temos a radiação infravermelha, que também nós não enxergamos, que está associada ao calor. Acima dela, as micro-ondas, as ondas de rádio, FM e AM, e as ondas de rádio muito longas, que chegam a ter comprimentos de onda de quilômetros. Se nós fizermos um detalhamento dessa região aqui da luz visível, vamos ver que ela envolve comprimentos de onda da faixa de 300 e tanto até 700 e pouco nanômetros. Essa fatia do espectro é também chamada de luz visível, mas a rigor, apenas a luz visível é denominada de luz.